Hoje vamos falar sobre o 6º episódio da série Aprendendo com as Famílias da Bíblia. No 5º episódio nós vimos que foi falado muito sobre José. Era um episódio que falava sobre a família de Jacó e José foi bastante mencionado, porque José era o filho predileto de Jacó. Jacó teve 12 filhos, José era o mais novo, o caçula. E José, ele acabou sendo perseguido pelos irmãos. Os 11 irmãos de José tramaram contra ele. Alguns quiseram pensar até em matá-lo, mas por fim um defendeu, o outro queria dar um jeitinho de escondê-lo, mas a situação acabou que eles venderam José aos negociantes, aos negociadores, a viajantes que passavam pela região. José foi vendido a esses negociadores que chegaram no Egito e venderam José para um oficial da guarda do faraó. E aí, lá em Gênesis de 39 em diante, que nós podemos ver o decorrer desta história de José. José era um homem trabalhador, ele como escravo deste oficial da guarda, era um homem muito fiel, fiel ao seu patrão, mas sobretudo fiel a Deus. Foi, digamos, caluniado pela esposa do seu patrão. Sofreu injúrias, calúnias, mentiras sobre ele. E acabou sendo preso. O patrão o prendeu, o jogou na prisão injustamente. José passou boa parte da sua juventude na prisão. Mas isso não abateu José. José continuava sendo um homem temente a Deus. José tinha um propósito, uma missão aqui, dada por Deus ao seu coração. E ele foi firme dentro da sua missão. José, mesmo na prisão, era muito querido, respeitado. Então, José tem muitas virtudes que nós podemos observar e imitar as virtudes de José. E aí, neste episódio, nós tiramos algumas lições sobre a vida de José. E a primeira lição é sobre a fidelidade. Ele foi fiel ao pai, ele foi fiel ao patrão, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel na prisão, onde ele era respeitado, inclusive dentro da prisão. Ele era uma pessoa fiel aos amigos e ele especialmente foi fiel à família. Porque se nós observarmos a história de José até o final, você vai ver que ele foi fiel à família, aos irmãos que o venderam, que o maltrataram, que tinha ódio dele. Aí, como segunda lição da história de José, nós tiramos a questão processual. José era uma pessoa processual. Mas o que é ser uma pessoa processual? É uma pessoa que passa pelos processos, que enfrenta os processos da vida. Muitas situações acontecem até chegar no objetivo final. Para você ser uma pessoa musculosa, por exemplo, os músculos, para eles serem fortes, eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser treinados. E nós, para sermos fortes, nós precisamos ser lapidados, treinados, trabalhados. Nós não podemos simplesmente achar que vai passar de um ponto até o outro sem enfrentar os processos. José foi uma pessoa que passou por processos. E ele passou, pelo menos pelo que eu observei nas leituras que já fiz da história de José, ele passou pelos processos sem murmurar também, sem reclamar. Isso é uma coisa que nós temos que tirar como lição. Não conseguiremos chegar à vitória, não conseguiremos chegar ao topo, como nós já vimos até em episódios anteriores. Não conseguiremos chegar ao trono, porque José ele chegou a um lugar de destaque no Egito sem passar por processos. Na nossa vida, nós teremos processos. Se você tem um objetivo, uma meta, se você está em busca de uma situação melhor dentro da sua família, existirão processos, ou seja, começo, meio, para chegar até o fim, que nós precisamos passar. E precisamos passar com fidelidade, com amor, com louvor a Deus. E aí nós vamos para a terceira lição. Então, José era uma pessoa fiel, José era uma pessoa processual. E a terceira lição é que José, se você ver alguns trechos, José tinha como sócio Deus. Deus era sócio de José.
Por quê? Em vários trechos nós lemos: o Senhor estava com ele e tudo que ele empreendia, ele prosperava. José estava com o Senhor estava com José. E tudo o que José empreendia, ele prosperava. Empreender significa criar, construir, significa fazer algo novo, fazer a diferença. Então, empreender não é só de empreendimento de negócios, também são os empreendimentos e negócios, mas também é tudo aquilo que nós queremos inovar na nossa vida, que nós queremos criar, que queremos construir. E a nossa família é uma construção diária. Os relacionamentos familiares são construções diárias. Então, nós temos que ter Deus como sócio em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa família, para que nós possamos construir com Deus como nosso sócio, como nosso aliado, dando os direcionamentos, nos ajudando nas decisões. E eu achei interessantíssimo observar esta frase, que não foi uma única vez que apareceu na história de José. O Senhor estava com ele e ele empreendia e prosperava. Ele prosperava em todos os seus empreendimentos. Algumas frases de uma forma, outras de outra. Por fim, a quarta lição da história de José, que eu tirei da história de José, é que ele perdoou. Mas ele perdoou com muito amor. Ele perdoou algo que para muitos talvez fosse algo imperdoável, que muitos corações iam sentir isso, algo imperdoável. Ele perdoou os irmãos, ele perdoou a família por ter vendido ele. Ele tinha saudade do pai dele, da família dele, do irmão mais novo, Benjamim. E mesmo assim, ele ajudou seus irmãos, ele ajudou sua família, quando ele estava numa situação melhor, né? Porque ele foi colocado pelo faraó para governar o Egito, para estar à frente de tudo que aconteceu no Egito, e ele perdoou. Então, que essa lição nós tiremos hoje. Perdoar é amar plenamente. Jesus nos ensinou lá no Evangelho, na sua vinda aqui, nos seus ensinamentos, que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. E quando ele fala isso, é o número perfeito na Bíblia, é o número 7, significa que nós devemos perdoar sempre, que nós precisamos perdoar sempre. É isso, meus irmãos. Essas foram as lições que eu tirei da história de José. Desculpa o vídeo longo, porque a história de José é bem grande, mas é maravilhosa a história de José. Eu amo a história de José. Um grande beijo, Deus abençoe a todos.